nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos Jesus fazendo uma crítica àquelas cidades onde foram realizadas grande parte dos seus milagres. Aqui nós vemos algo muito importante. Jesus está nos chamando a atenção sobre o milagre. O milagre é esse sinal de Deus, essa manifestação de Deus em nosso meio. Diante da nossa vida sempre acontece muitos milagres, mas nós precisamos, dia após dia, aprender a percebê-lo na nossa vida. Ser capazes de contemplar a presença de Deus, ser capazes de contemplar esses sinais sagrados que Deus realmente nos dá dia após dia. Por isso que ele faz essa crítica, porque muitos milagres acontecem em nosso meio, mas muitas vezes esse milagre ele não é percebido e muitas vezes ele unicamente não é aceito. Por isso que precisamos, dia após dia, dar valor ao sinal de Deus na nossa vida. Por isso que os grandes sinais de Deus que acontecem em nosso meio e o sinal dessa adesão e desse reconhecimento dessa presença de Deus, desse sinal de Deus, desse milagre de Deus na nossa vida, sempre será uma atitude de mortificação, de penitência. Por isso que Jesus ele vai dizer, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, ou seja, essas cidades que eram cidades litorâneas, que eram extremamente pagãs e extremamente perversas naquilo que eram suas próprias práticas, tanto a sua prática moral quanto a sua prática social e política, nós vemos que Jesus conclui: há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Aqui nós vemos que Jesus ele vai falar sobre a penitência de duas formas. E naturalmente, essas duas formas aqui, o vestir cilício e cobrir-se de cinzas, significam duas realidades muito importantes na nossa vida. Vestir-se de cilício significa essa automortificação, onde nós vamos reconhecendo a nossa condição pecadora e vamos cada vez mais nos esforçando através dessa prática de mortificação para purificar os nossos pecados. E depois nós vemos o cobrir de cinza. O cobrir de cinza significa reconhecer a nossa condição pecadora, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Por isso que essas duas realidades são muito importantes dentro da experiência de Deus. Porque a experiência de Deus, esse reconhecimento do milagre, ele sim é acompanhado de sinais.
esses sinais que precisam acontecer na nossa vida e ser manifestos através da nossa vida. Por isso que a primeira coisa é essa, o vestir-se de silício, essa automortificação, que naturalmente aqui também pode representar muitas outras realidades. A vivência da pobreza, a vivência da obediência, a vivência da castidade e depois o cobrir-se de cinza, o reconhecimento da nossa dignidade e da nossa fragilidade, o reconhecimento da nossa condição de pecadores e do nosso chamado à santidade. Quanto mais nós vamos aprendendo a reconhecer essas realidades essenciais para a nossa vida, mais nós seremos, dia após dia, capazes de realmente experimentar e perceber essa presença de Deus, essa presença divina, esse milagre de Deus que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano e diante dos nossos olhos. E esse milagre acontece principalmente através da Sagrada Eucaristia, onde Deus realiza um grande milagre todos os dias em cada altar das suas igrejas. Por isso que, na medida em que vamos adentrando nesse mistério, tocando esse milagre, nós precisamos ter essa atitude de correspondência, essa correspondência que vem através da mortificação, através do reconhecimento da nossa condição, para que assim possamos permitir ainda sermos conduzidos pelo próprio Deus a essa grande obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.